Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a natureza e os limites da interdição. Então, se você tem interesse nesse assunto, não saia daí. A pergunta foi enviada por uma jovem de nome Eduarda. Bonito nome, Eduarda. Ela diz assim: doutor, ganhei a curatela provisória do meu cônjuge recentemente. Fui informada que será cancelado o título de eleitor dele. Quero perguntar se isso realmente acontece e se é cancelado mais coisas além disso, como por exemplo conta de banco. Ótima pergunta, Eduarda. Veja, eu vou aqui, aproveitando da sua pergunta, explicar um pouco da natureza e dos limites da interdição. E para fazer isso, eu vou pedir licença para vocês para ler o artigo da lei que trata do assunto. Tem 2 artigos que eu acho importante que todas as pessoas que têm interesse nesse assunto ou que estão disputando a interdição de uma pessoa ou que estão para ser interditados, enfim, todos os envolvidos neste procedimento estejam a par. É muito importante que você conheça o que a lei diz sobre a natureza da interdição e os limites da interdição. E eu vou pedir, então, Vênia, para ler 2 artigos que eu sei que a maioria das pessoas que estão me vendo são leigas, não entendem bem da lei, mas esses artigos são bem diretos, bem simples. O legislador quis ser bem direto, bem simples, e depois, então, que eu ler os artigos, eu vou fazer alguns comentários e responder as perguntas da Eduarda. O primeiro artigo que eu quero ler é o artigo 85 da Lei 13.146 de 2015. Essa lei instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o artigo 85 da citada lei, o caput, a primeira parte do artigo 85 diz assim: a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Muito bem, outro artigo que eu acho importante que vocês conheçam é o artigo 755 do CPC, do Código de Processo Civil. Diz assim: na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. O inciso 2º diz: considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Como vocês puderam ver, no artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica bem claro que a interdição não tira direitos do interditado, Então é muito importante, o legislador teve essa preocupação, de estabelecer, deixar bem claro que o fato de uma pessoa estar doente, às vezes até ter uma doença mental, o fato de uma pessoa ser interditada não lhe tira nenhum direito. Então o fato de alguém, Eduarda, o fato do seu marido estar interditado, a princípio, não significa que ele vai perder nenhum direito, direito no inciso 1º que eu não li, vou ler em seguida. Ele tem direito ao seu corpo, ele tem direito à sua sexualidade, ele tem direito às escolhas que forem compatíveis com o seu estado geral de saúde. E lá no artigo 755 do CPC, que trata do processo de interdição, a lei indica ao juiz que o juiz deve
deixar assim, deve atentar às circunstâncias pessoais. Ou seja, que o juiz, ao proceder com a interdição, deve limitar a interdição àquilo que seja absolutamente necessário ao bem-estar do interditado. Lá no estatuto nós temos o quê? Que a interdição deve se restringir aos negócios, né, às questões patrimoniais. E no CPC, né, no Código de Processo Civil, nós temos que a interdição, né, que o juiz, ao interditar alguém, deve o quê? Limitar, interditar ao menos possível, né? O juiz deve ser muito cuidadoso ao estabelecer os limites da interdição, observando o quê? As circunstâncias pessoais de cada caso. Tudo isso foi para acabar com aquela ideia, né, de que o interditado, a pessoa que tem uma deficiência, uma doença mental, que ela perde os seus direitos, né, que ela deixa de ter direitos. E isso não é verdade. O que acontece, como nós vimos, é que a pessoa perde o quê? A princípio, a administração dos seus bens, das suas rendas e dos seus negócios. No mais, cabe ao juiz estabelecer ali aquele ato de interdição, o que vai afetar na vida daquela pessoa que se encontra doente de forma permanente ou temporária. Então, assim, repetindo, né, o legislador quis e quer deixar bem claro, viu, Eduarda, que o seu marido, pelo fato de estar doente, pelo fato dele estar sendo interditado por você, imagino que ele deve ter acontecido alguma coisa, enfim, como eu disse, uma doença, um acidente, algo que limitou intelectualmente ele. O fato disso não lhe tira nenhum direito, tá? Ele não perde nenhum direito, claro, que não seja incompatível com a situação que ele está, né? Um direito que não... Então, assim, vai depender muito das circunstâncias pessoais aí do seu marido, que eu desconheço. Então, a princípio, tá, de forma geral, como te falaram, ele perde isso, perde aquilo, não. Vai depender muito das circunstâncias pessoais dele. E lá naquele artigo 85 do Estatuto, no parágrafo 1º, a lei vai mais longe, né? Ela deixa assim de forma mais clara, né? De forma mais clara, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, deixa de forma mais clara isso que eu estou explicando. No parágrafo 1º diz, a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, que é o objeto aqui da sua pergunta. No parágrafo 2º, o legislador ainda vem ali e deixa todas essas questões que eu coloquei ainda bem expressa. A curatela, né, a interdição, constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Ou seja, ao juiz limitar um direito de uma pessoa que está sendo interditada, é necessário que o juiz diga por quê. Normalmente, tá? Vamos aqui simplificar, normalmente o juiz diz por causa da doença, né? Então a pessoa tem lá uma limitação em razão de um acidente ou de uma doença grave, então ela não consegue decidir o que é melhor para si mesma. Às vezes a pessoa não consegue falar, às vezes a pessoa não consegue se manifestar, às vezes a pessoa não tem um raciocínio lógico, enfim, existem aí inúmeros tipos de limitações, né? Nós temos os pródigos, nós temos os esquizofrênicos, nós temos os autistas, nós temos todo tipo de pessoa com todo tipo de limitação que cabe ao juiz analisar e justificar, né? Normalmente o juiz se socorre de um laudo médico. O juiz manda então que um profissional da saúde analise e diga para ele aquilo que a pessoa pode e que não pode fazer. Então, assim, Eduarda, a princípio, tá? O seu marido não perde o direito do voto se isso não for incompatível com as limitações dele. Agora, às vezes o seu marido está acamado, totalmente impossibilitado de manifestar a vontade dele. Nesse caso, cabe a você e o seu advogado pedir
a suspensão desse direito. Porque, obviamente, que o voto, por exemplo, né, é um direito do cidadão, mas também é uma obrigação social, né? Nós somos, na verdade, entre os 18 e os 70 anos, nós somos obrigados a votar. E quem não vota sofre certas consequências, tem multa, perde direito de participar de certas coisas, como uma licitação, enfim. Não é só um direito, né? O voto é também uma obrigação. Então, o fato, por exemplo, do seu marido estar precisando ser interditado pode indicar que ele não pode exercer o direito do voto. Então, cabe você, o seu advogado, como eu disse, explicar para o juiz e pedir providência para que ele não seja prejudicado, né? Porque se o juiz não mencionar sobre isso na sentença, o que vai acontecer é que, se ele não comparecer para votar, ele vai sofrer, como eu disse, as consequências. Se ele não vota, por exemplo, e ele tem um benefício, esse benefício pode vir até ser suspenso, dependendo das circunstâncias. Então, assim, como você viu expresso na lei, a princípio, ele não perde o direito de votar, salvo se o direito de votar, se o exercício do voto, melhor dizendo, for incompatível com a situação fática que ele se encontra. Se isso é o caso do seu marido, é importante que o seu advogado peça que na interdição o juiz determine que ele não pode exercer, determinando a suspensão desse direito até que eventualmente o seu marido melhore, se é que isso é possível no seu caso, tá bom? Então, assim, a interdição por si só não implica no cancelamento do direito, obrigação de votar. E você estende a sua pergunta um pouco mais à frente, falando, olha, tem outras coisas que serão canceladas, a conta corrente dele será cancelada, o benefício dele será cancelado? Não, de jeito nenhum. A pessoa interditada, como eu expliquei, não perde nenhum direito. Ser interditado não implica em perda de direitos, implica em restrições no exercício de algum desses direitos. Então, assim, se o seu marido tem, por exemplo, uma conta poupança, uma conta no banco, ele vai continuar tendo o direito de ter essa conta. Só que o uso, né, o exercício desse direito, né, a movimentação dessa conta terá que ser feita através de você, porque agora você passou o quê? A partir do momento que o juiz nomeou você curadora do seu marido, você passou o quê? A representar os interesses dele. Então, o que vai acontecer? Vai ser emitido um termo de curatela, né? Você vai prestar compromisso, vai comparecer no fórum, prestar compromisso, assinar um termo de curatela, você vai pegar esse termo, vai se apresentar no banco com esse termo e você vai poder o quê? Movimentar a conta do seu marido em nome dele. A interdição, como eu disse, não faz ele perder nenhum direito. Então, a conta dele não pode ser encerrada simplesmente porque ele foi interditado, mas ele perde o direito de exercer por si só, de movimentar a conta por ele mesmo, porque ele passou a ser interditado. Por exemplo, vamos imaginar que o seu marido fosse um pródigo, né? Pródigo é aquela pessoa que dissipa os seus bens, né? Sem resguardar aquilo que é necessário para a própria sobrevivência. Então, às vezes a pessoa recebe a aposentadoria, né? Por exemplo, vai até um bingo, né? Aqueles bingo de igreja, que é a coisa mais gostosa, né? De que bingo de igreja, bingo de comunidade. A pessoa vai lá e joga toda a sua... perde tudo no jogo ali, porque não consegue parar, né? É uma doença. Isso é ser pródigo, quando a pessoa dissipa dos seus bens sem guardar o necessário para a sua sobrevivência, para poder pagar o aluguel, fazer a compra, pagar as contas. Então, neste caso, a pessoa, né, se o seu marido tivesse, por exemplo, esse problema, o juiz vai tirar dele a administração da renda dele. Você é que vai poder ir lá no banco e movimentar a conta em nome dele, porque ele vai perder a capacidade civil de fazer isso porque ele tem um problema. O mesmo pode acontecer com os drogados, o mesmo pode acontecer com a pessoa que tem alguma doença que afete a sua mente, a sua capacidade de decidir, enfim, as circunstâncias, as possibilidades são inúmeras, né? Então, a interdição passa para você a responsabilidade de receber a renda do seu
marido e usá-la a favor dele, interesse dele. A lei é bem clara ao dizer que o rumo, né, a obrigação do curador é zelar pelos interesses da pessoa interditada, daquela pessoa que naquele momento não pode administrar os seus próprios bens, a sua renda, enfim, por alguma razão qualquer, como eu já expliquei, né? Então, o curador, ele passa a representar juridicamente aquela pessoa. Então, o curador passa a ser responsável pelaquela pessoa, né? Então, guardadas as devidas diferenças, é como cuidar de uma criança, né? Uma criança que seja absolutamente incapaz, tudo que ela faz, o pai é responsável. Quando você interdita uma pessoa, em relação aos limites impostos pela sentença, aquela pessoa é absolutamente incapaz. E o curador passa a ser responsável por ela, pelos seus bens, pela sua renda e até mesmo pela sua sobrevivência, né, pela sua subsistência. Então, ser curador de alguém envolve muita responsabilidade, muita responsabilidade. E 99% das vezes é feito de forma absolutamente gratuita, né? A lei até permite que o curador cobre pelos seus serviços ou seja ressarcido pelas suas despesas, mas desde que o interditado tenha dinheiro para fazer isso, né? Quem paga pelos serviços do curador não é o Estado, tá? Não é a Previdência. Você, pelo fato de você ser curador de alguém, você não vai receber um benefício, uma pensão, nada. O Estado não vai lhe dar nada. Agora, se você representa alguém que tem capacidade financeira, né? Então você larga o seu trabalho, você larga tudo para poder cuidar de alguém e essa pessoa tem uma renda boa, tem patrimônio, então você pode pedir para o juiz que arbitre uns honorários para que você seja ressarcido. E você também, se a pessoa tiver condições de pagar, você pode também, como eu disse, pedir o reembolso das despesas que você tiver. Mas isso, se a pessoa interditada pode pagar. O que raramente acontece, né? Pelo menos eu, que sempre trabalhei com pessoas carentes, com pessoas pobres, raras vezes vi interditados que tinham condições de pagar pelos serviços do curador. Como eu disse, a lei permite, mas na prática é muito raro. E deixando bem claro, porque essa é uma dúvida também muito comum, o Estado, né, a Previdência, não paga para você cuidar do seu marido, não paga para você cuidar do seu filho, da sua tia, da sua avó, o Estado não paga, tá bom? Bem, Eduardo, eu espero ter respondido, né, esclarecido as suas dúvidas. Se você, né, e quem está me assistindo ficou comigo até esse momento do vídeo, eu quero primeiro agradecer, né? Espero que você tenha gostado. E eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, gosto de falar, estou aposentado, era defensor, estou aposentado e gosto desse momento aqui de conversar com vocês. Quero te pedir, já que você ficou até agora, que você, se você gostou do vídeo, primeiro para você deixar o like aqui, você aperta o botãozinho aí de joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo do vídeo é relevante. Também gostaria de pedir, né, peço licença para que você se inscreva aqui no meu canal, também é importante para mim, e que você compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que têm interesse no assunto. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.